Fala investidores, bem-vindos ao canal Enriqueça Investindo, o seu canal de investimentos no YouTube. Se não conhecia o canal, já se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que postarmos no canal. Lembrando que o intuito desse vídeo é meramente educativo e informativo, não devendo ser interpretado como uma recomendação. Hoje nós vamos analisar o comparativo do resultado do primeiro trimestre dos 4 grandes bancos listados na Bolsa Brasileira, do Banco do Brasil, do Bradesco, do Itaú e do Santander. O primeiro item que iremos analisar é a margem financeira bruta, ou margem gerencial. O Banco do Brasil apresentou uma margem bruta de 14 bilhões 564 milhões, um valor 4% superior ao apresentado no mesmo período do ano passado, que foi de 14 bilhões e 5 milhões. O Bradesco apresentou uma margem financeira bruta de 15,578 bilhões, um valor 7,4% superior ao apresentado no mesmo período do ano passado, de 14 bilhões 499 milhões. O Itaú teve uma margem financeira bruta de 18 bilhões 634 milhões, um acréscimo de 4,7% na comparação com o mesmo período do ano passado, em que obteve 17 bilhões 805 milhões. Por fim, o Santander teve uma margem bruta de 13 bilhões 422 milhões, um valor 6,1% superior aos 12 bilhões 655 milhões apresentados no mesmo período do ano passado. Desses 4 bancos, o Bradesco foi o que teve um maior crescimento na sua margem financeira bruta, enquanto o Banco do Brasil foi o que teve um menor crescimento. Em relação à margem financeira líquida, o Banco do Brasil teve um resultado de 12 bilhões e 28 milhões, um valor 42% superior aos 8 bilhões 466 milhões apresentados no mesmo período do ano passado. O Bradesco teve uma margem financeira líquida de 11 bilhões 671 milhões, um valor 49% superior aos 7,7 bilhões apresentados no mesmo período do ano passado. O Itaú, por sua vez, teve uma margem financeira líquida de 14 bilhões e 500 milhões, um valor 88% superior ao apresentado no mesmo período do ano passado, de 7,7 bilhões. Foi o que obteve o maior crescimento na margem financeira líquida. O Santander obteve uma margem financeira líquida de 10 bilhões 261 milhões, um valor 11% superior ao apresentado no mesmo período do ano passado, que foi de 9,2 bilhões. O Santander teve, então, o menor crescimento na margem financeira líquida dentre os 4 bancos analisados. Neste ponto, devemos fazer uma ressalva. O Santander, ao contrário do Banco do Brasil, do Bradesco e do Itaú, optou por não realizar uma grande provisão para devedores duvidosos no primeiro trimestre do ano passado. Como a margem financeira líquida é oferida pela margem financeira bruta menos as provisões para créditos de liquidação duvidosa, e o Santander havia realizado uma menor provisão naquele período, isso explica o menor crescimento na margem financeira líquida, pois Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, neste trimestre, tiveram um valor significativamente mais baixo na provisão para créditos de liquidação duvidosa, ao passo que o Santander manteve um valor estável nessa linha. A receita com serviços e tarifas dos 4 grandes bancos ficou basicamente estável,
com exceção do Santander, que teve um acréscimo de 8,2% nesse item. O Santander havia obtido 4 bilhões e 400 milhões no primeiro trimestre de 2020 e subiu esse valor para 4,8 bilhões nesse trimestre. O Itaú foi outro que conseguiu um pequeno acréscimo nesta linha, subindo 0,5%, atingindo 9 bilhões 566 milhões, um valor um pouquinho superior aos 9 bilhões 514 milhões dos 3 primeiros meses do ano passado. Banco do Brasil e Bradesco tiveram uma pequena queda na receita com serviços e tarifas. O Bradesco auferiu 8 bilhões e 67 milhões, um valor 2,6% inferior aos 8 bilhões 283 milhões dos 3 primeiros meses do ano passado. Já o Banco do Brasil teve um decréscimo de 2,7% nesse item, saindo de 7 bilhões e 67 milhões nos 3 primeiros meses do ano passado para 6 bilhões 878 milhões no presente trimestre. A parte de receita com serviços e tarifas é fonte de grande preocupação do mercado, pois com o advento das fintechs, que vieram revolucionando a forma de cobrar pelos serviços ofertados pelos bancos, há um receio muito grande no mercado que essas tarifas caiam em valores significativos nos próximos trimestres, com a migração dos clientes dos grandes bancos para as fintechs e plataformas digitais em geral. No que se refere às despesas administrativas ou operacionais, dos 4 grandes bancos, 3 estão fazendo a lição de casa. Exceção fica ao Itaú, que apresentou um crescimento de 3,2% nessa linha, atingindo 12 bilhões 446 milhões, diante dos 12 bilhões e 56 milhões do primeiro trimestre do ano passado. O Banco do Brasil e o Santander ficaram praticamente estáveis nessa linha. O Banco do Brasil com um decréscimo de 0,4%, de 7.770 milhões no primeiro trimestre do ano passado para 7 bilhões 737 no atual trimestre. O Santander teve um decréscimo de 0,5%. Nesse trimestre, 5 bilhões 266 milhões foi a despesa contra 5 bilhões 293 milhões no mesmo período do ano passado. Já o Bradesco fez a lição de casa direitinho, reduzindo em 4,7% as despesas nessa linha. O valor total gasto na parte de despesa administrativa nesse trimestre foi de 11 bilhões 204 milhões, contra 11 bilhões 757 milhões do mesmo período do ano passado. No que se refere ao lucro líquido, os 4 grandes bancos tiveram um acréscimo, sendo que 3 deles tiveram um acréscimo significativo. O Santander foi o que teve o menor crescimento no lucro líquido na comparação anual, subindo 4,1%. Isso, conforme já explicado, decorre da menor provisão feita pelo banco no primeiro trimestre do ano passado. Nesse trimestre, o Santander lucrou 4 bilhões e 12 milhões contra 3,8 bilhões do primeiro trimestre do ano passado. O Banco do Brasil apresentou um crescimento de 31,9%, auferindo um lucro de 4 bilhões 226 milhões contra os 3 bilhões 205 milhões do mesmo período do ano passado. O Itaú teve um acréscimo de 63,5% no lucro líquido, saindo de 3 bilhões e 900 milhões para 6 bilhões e 400 milhões praticamente. Já o Bradesco apresentou maior crescimento no lucro líquido, atingindo 73,6% na comparação anual. Saiu de 3 bilhões 753 milhões para 6 bilhões 515 milhões. É o segundo trimestre consecutivo que o Bradesco consegue um lucro superior ao auferido pelo Banco Itaú.
A carteira de crédito ampliada dos 4 grandes bancos tiveram um acréscimo. A do Banco do Brasil cresceu 4,5%, atingindo 758 bilhões de reais. A do Banco Bradesco cresceu 7,6%, chegando a 705 bilhões. A do Banco Santander cresceu 7,4%, atingindo 497 bilhões. E o Banco Itaú teve um crescimento de 15% na sua carteira de crédito ampliada, chegando à quantia de 906 bilhões de reais. No que se refere à inadimplência superior a 90 dias, que é uma das grandes fontes de preocupação do mercado em geral, os bancos tiveram uma pequena melhora nesse indicador, à exceção do Banco do Brasil, que ficou estável. O Banco do Brasil teve uma variação de 0,05% na inadimplência superior a 90 dias, chegando a 1,95%. Por mais que tenha sido o único banco que se manteve estável e não teve redução nesse item, o Banco do Brasil é o que apresenta a menor inadimplência superior a 90 dias, de 1,95%. O Banco Bradesco teve uma redução de 1,2% na inadimplência, chegando a 2,5% nesse trimestre, contra 3,7% no mesmo período do ano passado. O Itaú, da mesma forma, tinha uma inadimplência de 3,1% e a reduziu para 2,3%, um decréscimo de 0,8%. O Santander teve uma redução de 0,9 pontos percentuais, saindo de 3% nos 3 primeiros meses do ano passado para 2,1% neste primeiro trimestre de 2021. Lembrando que nós fizemos uma análise mais detalhada do resultado do Banco do Brasil e do Banco Itaú no nosso canal. Para quem tiver curiosidade e quiser ver com mais detalhes os resultados destes bancos, vamos deixar no card e na descrição deste vídeo. Agora nós vamos fazer uma pequena análise comparativa dos múltiplos do Banco do Brasil, do Banco Bradesco, do Itaú e do Santander, para tentarmos averiguar qual deles está mais barato na bolsa. O Banco do Brasil está hoje cotado a R$ 29,94, uma valorização de 14,19% nos últimos 12 meses. O Banco Bradesco, em sua ação preferencial BBDC4, está cotado a R$ 24,06, um acréscimo de 53% no último ano. O Banco Itaú, em sua ação preferencial também, a ITUB4, está cotado a R$ 27,63, tendo uma valorização de 26,40% no mesmo período. Já o Banco Santander, em sua United, ação SANB11, está cotado a R$ 39,08, apresentando a maior valorização entre os bancos, de 62,70% nos últimos 12 meses. No que se refere ao indicador preço sob lucro, PL, o Banco do Brasil negocia com um PL de 6,36, o menor dentre os 4 bancos analisados, sendo que a sua média nos últimos 10 anos é de 7,36. O Banco Bradesco negocia com PL de 12,11, valor este superior aos 11,39 da sua média nos últimos 10 anos. O Itaú também negocia com um valor superior à sua média nos últimos 10 anos, que é de 11,04, sendo que atualmente o seu PL está em 12,83. O Santander, todavia, negocia com um PL menor do que a sua média nos últimos 6 anos. O PL atual do Banco Santander é de 10,30, sendo que a sua média nos últimos 6 anos é de 12,20. Em relação ao preço dividido pelo valor patrimonial, o Banco do Brasil também apresenta a melhor relação, estando em 0,67, inferior inclusive à sua média dos últimos 10 anos, que é de 1,06. O Banco Bradesco negocia
com um P sobre VP de 1,62, também abaixo da sua média de 1,80, assim como o Itaú, que negocia a 1,84, sendo a maior dentre os 4 bancos, mas ainda assim inferior à sua média, que é de 1,94. Já o Banco Santander negocia a 1,40, inferior ao 1,67, que é a sua média nos últimos 6 anos. Em relação ao dividend yield dos 4 grandes bancos, verificamos que o do Banco do Brasil atual é o melhor, estando em 4,80%. Ainda assim, está inferior à sua média nos últimos 10 anos, que é de 5,98%. Em seguida aparece o Santander com um dividend yield de 4,08%, superior à sua média dos últimos 4 anos, que é de 3,96%. Após aparece o Banco Bradesco com 2,76%, inferior à sua média de 3,54%, e por fim o Banco Itaú com 2,18%, inferior aos 3,49% na sua média nos últimos 10 anos. Lembrando que esse indicador tem sido fortemente impactado por uma resolução do Conselho Monetário Nacional que limita a distribuição de lucros pelos bancos. Esse vídeo buscou apresentar um comparativo entre os resultados trimestrais apresentados pelos 4 grandes bancos listados na Bolsa Brasileira e também buscou trazer um pouco dos seus múltiplos, comparando-os para ajudar você que quer comprar ações de banco a tomar a melhor decisão com base no seu perfil de investimento. Hoje, as ações do Banco do Brasil e do Bradesco estão na minha carteira. Em relação ao Santander, eu não possuo ações, e em relação ao Itaú, eu possuo ações apenas de sua controladora, o Itaú SA, ou ITSA 4. E vocês, possuem ações dos bancos em suas carteiras? Qual delas apresentou o melhor resultado trimestral? Deixe nos comentários, nos ajude deixando o seu like e se inscrevendo no canal, e um forte abraço e um bom investimento a todos.